Hoje nós vamos falar sobre 3 ações de bancos baratos para começar 2023 investindo. A primeira, antes de a gente falar sobre as ações em si, eu quero que vocês entendam alguns conceitos para entender por que essas ações são baratas. O primeiro conceito que eu quero falar é o preço sobre o valor patrimonial. Basicamente é o preço que o mercado está disposto a pagar em cima do valor patrimonial de uma empresa. Mas o que é o valor patrimonial? Seria o valor das suas posses, seus bens, agência de banco, dinheiro em caixa, patentes de produtos, estoques, tudo aquilo que está relacionado às posses de uma empresa, menos as suas dívidas. Outro outro indicador importante que deve ser avaliado é o preço sobre o lucro, que é basicamente o preço que o mercado está disposto a pagar em cima, dividido sobre o lucro que aquela empresa está dando. Vamos supor que uma empresa está cotada hoje a R$10 e ela tem um lucro por ação de 2 vezes de R$2. Então ela está tendo um PL de 5 vezes. Mas esses valores podem ser negativos? Pode. Isso significa duas coisas. Vamos pegar uma empresa aqui como a Paranapanema. Ela é uma empresa que vem sofrendo muito, está acumulando prejuízo há muitos anos e o PL dela está negativo, ou seja, ela não está tendo lucro. O lucro dela é negativo, prejuízos. E o PVP também está negativo, que é uma situação, digamos que complexa, porque se juntar todo o patrimônio que ela tem, bens, estoques, máquinas, equipamentos, ainda é menor que o valor da sua dívida, o que deixa ela numa situação bem preocupante. Enfim, mas voltando aqui. Você entendendo o que é PL, o que é PVP, a gente pode falar sobre um senhorzinho aqui que é o Benjamin Graham. Ele criou uma fórmula que é usada para calcular o valor intrínseco da ação. Seria essa aqui. O valor intrínseco é igual a raiz de 22,5 vezes o lucro por ação e o valor patrimonial por ação. Vamos pegar um exemplo aqui do Banco Bradesco. O lucro por ação do Banco Bradesco é R$ 2,21, enquanto o valor patrimonial por ação é R$ 15,14. A gente colocando isso aqui na calculadora vai chegar num valor intrínseco de R$ 27,43. Então, teoricamente, o valor intrínseco da ação do Bradesco, segundo a fórmula de Benjamin Graham, seria de R$ 27,43. Qual a sua cotação atual? R$ 13,11. Portanto, ele estaria abaixo do seu valor intrínseco. Ah, mas eu não quero estar fazendo essas contas. Beleza, tem muitos sites que já fazem isso por você. O Investidor 10 é um dos que, caso você seja assinante, você já tem aqui automaticamente o preço justo, 27,44. Mas lembrando, o valor intrínseco de garra é só um indicador. Não quer dizer que essa ação vai subir para esse preço. O preço de uma ação é determinado por dezenas de fatores. Não é simplesmente uma fórmula que vai conseguir explicar. Porém, é uma boa base para você poder avaliar os seus investimentos e se está digamos que num valor aceitável para entrar em uma ação. Outro valor que eu gosto de considerar para poder determinar se uma empresa está barata ou alta ou cara é olhando o seu histórico, ou utilizando o PL e o PVP. Quando a gente pega um histórico aqui do Banco Bradesco, você percebe que desde 2013 o Banco Bradesco nunca esteve cotado com um PL abaixo de 6 e PVP abaixo de 1 também não. Você pode usar como um parâmetro um PL abaixo de 10 e um PVP abaixo de 2. Uma empresa que esteja com esses indicadores provavelmente está num valor aceitável, bem interessante para você se tornar sócio. Agora, partindo para os bancos, primeiro aqui é o Banco Bradesco. Escolhi o ticket BBDC3, ele por ter uma diferença de cotação, o BBDC4 está num dividend yield mais interessante. Ele é um dos bancos mais tradicionais do país, quase 100 anos de história. Ele tem quase 5 mil agentes espalhados por todo o país. E ele vem sofrendo com suas cotações com uma queda de mais de 10% nos últimos 12 meses. Ele tem um PL abaixo de 6,
PVP abaixo de 1, significa que você estaria comprando tudo que está dentro do portfólio do Bradesco por menos do que o valor ou patrimonial que existe em suas agências, sua marca, seu nome, sua história. Aí vamos rodando uma olhada aqui nos números. Pega a cotação dele nos últimos 10 anos. Se você reinvestir os dividendos, você teria um prejuízo. Mas se acalma, no final eu vou tentar explicar um pouquinho melhor porque isso aqui não é tão real assim, porque o valor considera o reinvestimento dos dividendos. Só que o Bradesco é uma ação que bonifica ano a ano. Nos últimos 10 anos só teve um ano que ele não bonificou. Então vamos com calma. Temos aqui o histórico da empresa. Como eu falei, desde 2013 ela nunca teve cotada abaixo do seu valor patrimonial. PL é o mais baixo desde 2013. O único ano que teve com PL tão semelhante foi 2015, um PL de 6,32. Quando a gente olha aqui o checklist do investidor buy and hold, nós percebemos que ela passa em praticamente todos os requisitos que são usados aqui no investidor 10, com exceção de ser uma empresa boa pagadora de dividendos. Não, ela não é uma empresa boa pagadora de dividendos, porém ela paga um dividend yield interessante. Então a sua média nos últimos anos está próximo a 5%. Não é um dividend yield ruim, só não é, digamos, um bom dividendo. E a empresa não vem apresentando um bom crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Ela já é um gigante do mercado. Ela tem é um dos maiores bancos do país. Dividend yield médio nos últimos 5 anos, 5,32%. E outro gráfico que eu acho bem interessante a gente avaliar está aqui no final. Aqui nós temos lucro dos últimos 10 anos, empresa com lucros consistentes, receita vem aumentando. E outro fato bem interessante é o lucro líquido x a cotação. Uma das máximas de investimentos que se perpetua pelo tempo é que no longo prazo o lucro segue, a cotação segue o lucro. E como a gente pode ver nesse gráfico, ela hoje está num dos seus maiores picos de lucro, porém a sua cotação está muito baixa. Então isso é um dos fatores que dá a entender que ela vai ter uma boa valorização nos próximos anos. Já o próximo banco que nós temos aqui é um banco estatal, o BBAS3, Banco do Brasil. O PL dela é menor ainda que o do Banco Bradesco, está abaixo de 4, PVP baixíssimo, um PVP abaixo de 0,7, dividend yield acima de 11%, mas porém ele já vem com valorização nos últimos 12 meses, 31,5%. Chegou a estar cotado próximo a R$45, porém com todas essas questões de troca de governo e gerências, não sabemos o que vai acontecer com o banco, se os dividendos vão diminuir ou não, porém ele vem se mostrando com o tempo um bom investimento. Quem investiu nele há 10 anos, R$1.000 teria hoje R$2.516. Usando o preço justo de Graham, usando aquela fórmula do valor intrínseco, nós percebemos que ele teria um gap de potencial de rentabilidade de 200%. Porém, por ser um banco estatal, isso dificilmente vai acontecer. Empresas estatais sofrem com essa questão de governança, mas é um ponto a ser analisado. Agora, quando a gente pega o histórico nos últimos 10 anos, nós percebemos que somente em 2015 e em 2021 o banco esteve tão descontado assim, em relação ao seu valor patrimonial. Geralmente, ele vive cotado acima do seu valor patrimonial. Se isso acontecer, isso já dá um potencial de rentabilidade superior a 30%, algo que, digamos que é bem interessante. Já o seu PL também está muito abaixo da sua média histórica. Somente em 2015 ele esteve tão abaixo assim. O dividend yield dele nunca pagou tanto também. Provavelmente vai diminuir com esse novo governo, mas mesmo se ele hoje o payout dele é em torno de 40%, se ele diminuir para 30%, ainda vai pagar um bom dividend yield. Já sobre o checklist do investidor buy and hold, ela tem uma nota 9 de 100.
um dividend yield interessante, média nos últimos 10 anos está em torno de 7%. E olhando aquele gráfico aqui no final, nós temos aquela máxima de que a cotação segue o lucro. E o lucro do Banco do Brasil está em uma de suas máximas. Subiu muito nos últimos 2, 3 anos, enquanto a sua cotação não subiu tanto assim, principalmente por causa das questões governamentais, política interferindo, o que acabou maltratando um pouco a ação. Por fim, nós temos o Banco ABC, um banco que empresta para grandes e médias empresas. Basicamente, seu portfólio é focado no empréstimo para empresas, não tem muito empréstimo para o consumidor pessoal. Ele vem com uma boa valorização nos últimos 12 meses, superior a 30%. A cotação dele hoje está na casa de R$19,07. PL está abaixo de 6, PVP abaixo de 1, dividend yield interessante, acima de 7%. Quando a gente vem olhar o retorno dele nos últimos 10 anos reinvestindo em dividendos, você teria hoje, se você investisse R$1.000, R$2.478,88. Olhando pela métrica do preço justo de Benjamin Graham, você teria um potencial de valorização de mais de 100%, pois os seus indicadores estão descontados. Valor patrimonial R$22, lucro superior a R$3 por ação. É uma empresa que nunca deu prejuízo, ela bate de frente por cima do checklist do investidor buy and hold, dividendos interessantes. Porém, diferente das demais empresas citadas aqui, lucros consistentes nos últimos 10 anos, diferente das demais empresas citadas aqui, partindo daquele ponto que a cotação segue o lucro, a cotação dela atual está próxima da valorização do seu lucro. Ela não conseguiu destoar tanto em relação a outras empresas, como foi mostrado no caso do Banco Bradesco e do Banco do Brasil. Fazendo uma comparação aqui das ações nos últimos 10 anos, o retorno para quem investiu no Banco do Brasil e no Banco ABC foi praticamente o mesmo, com uma valorização de próximo a 150%. Porém, quem investiu no Banco Bradesco teve um prejuízo em 10 anos de 13,39%, considerando o reinvestimento dos dividendos. Porém, esse prejuízo, digamos que não é bem assim. Quando a gente vai analisar, nesse gráfico só está considerando o reinvestimento dos dividendos. Ele não considera as bonificações. E o Bradesco é conhecido pelas suas bonificações. Eu vou explicar isso daqui a pouco. E pelos números, como vocês podem ver aqui, o banco que está mais descontado seria o Banco do Brasil, devido a toda essa questão estatal. Porém, são 3 ótimas empresas para você investir, tendo consciência dos seus riscos, do seu estudo. E 2 delas eu tenho em carteira, que é o Banco Bradesco e o Banco ABC. Agora, voltando aqui à questão do Banco Bradesco. Quando você vai olhar aquele gráfico, você pensa, não, o Banco Bradesco foi um péssimo investimento nos últimos 10 anos. Não é bem assim. Tive que regravar aqui a parte sobre o Banco Bradesco e estou adicionando aqui no final. Quando a gente trabalha com o Investidor 10, era um ótimo site para você verificar informações sobre as suas ações. Porém, algumas coisas ele é meio falho. O Banco Bradesco ele é conhecido pelas suas bonificações. Se for pegar o valor da cotação de uma compra de ações de Banco Bradesco 10 anos atrás, comparar com o valor atual e fazer o cálculo reajustando com a questão da reaplicação de dividendos, você não vai ter um retorno satisfatório. Pelo contrário, você vai ter tido prejuízo. Porém, ele é um banco que bonifica ano a ano, praticamente todos os anos, nos últimos 10 anos ele bonificou. Quem fez uma compra de 1.000 ações em dezembro de 2012 desembolsou R$21.000, só que ele foi bonificando
10% em 2013, em 2014 ele não bonificou, 2015 ele bonificou 20%, 2016 mais 10%, 2017 mais 10%, 2018 mais 10%, 2019 20% novamente, 2020 mais 10%, 2021 mais 10%, 2022 mais 10%. E provavelmente teremos mais uma bonificação nos próximos dias, quem sabe. E chegando a um total de 2.806 ações. Então, se você fazer nenhuma compra a mais de ações, somente com as bonificações, quem comprou 1.000 ações hoje tem 2.806. Isso, fazendo um cálculo da cotação, vai dar um patrimônio de 36.789, bem superior ao patrimônio inicial investido, representando uma valorização de 73%. Se a gente for colocar na conta também o reinvestimento dos dividendos, vai dar um retorno semelhante ao dos outros dois bancos citados aqui no vídeo, o Banco ABC e o Banco do Brasil. Era isso, pessoal. Valeu! Curta, siga e compartilhe para mais dicas de investimento com o Investidor Fox.